Tudo passa nessa vida, inclusive os momentos difíceis que atravessamos. Este é o nosso canal Academia da Vida, 7 minutos com Deus. Fique com a gente porque você vai ser muito abençoado nesta reflexão. É engraçado, e quando eu era bem jovem, e eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, não vou dizer que eram momentos ruins, mas eram momentos difíceis, né? Não é fácil você trabalhar longe da tua casa, estudar longe da tua casa, aquela correria toda para quem é jovem, trabalha de dia, estuda de noite, pega condução lotada, ônibus lotada, cochila em pé no ônibus, é terrível isso. E às vezes eu lembro uma das poucas vezes que eu conseguia estar sentado, e no canto ainda por cima, no ônibus, ali eu me cochilando ali com a cabeça ali no vidro. Muita gente sabe o que é isso, né? Ali com a cabeça no vidro, ali no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, e de repente passa um carro tão bonito do lado do ônibus, e eu olhando falando assim, um dia eu ainda vou ter um carro desse. Eu sei que muitas pessoas fazem isso, falam isso, mas eu falei para mim mesmo com uma convicção tão grande. Não era como quem sonhava, era como quem sabia que precisava vencer na vida. Eu tinha lá meus 17 para 18 anos na época. Interessante que 5 anos depois eu tive aquele carro. Um pouco mais novo, né? Mas eu tive aquele carro. E isso é interessante, porque isso nos remete exatamente à frase inicial desse vídeo. Tudo passa, inclusive os momentos difíceis da nossa vida. Quando a gente compreende que a nossa vida ela é feita de etapas, de momentos, e a gente então consegue passar, especialmente pelos momentos difíceis da nossa vida, quando entendemos que são apenas fases. E se encaramos esses momentos como fases, e a gente se dá ao crescimento nesses momentos, ao preparo, porque para que serve aquele momento difícil na sua vida se você não aproveitá-lo para gerar alguma coisa para o futuro? Eu não posso abrir a geladeira da minha casa e ver que só tem água ali, só tem gelo ali, e ainda muito sortudo quem tem gelo, que tem gente que a geladeira nem funciona, e ver que a geladeira está vazia e simplesmente chorar. Não estou dizendo que você não possa chorar. Eu estou falando assim, simplesmente chorar. Porque você pode chorar, mas você vai chorar e vai dizer, essa situação vai mudar. Essa realidade vai mudar. Eu sirvo a um Deus poderoso e Deus vai gerar situações para que minha vida mude. E você então comece a buscar as mudanças necessárias para a tua vida. Não apenas clamar e se colocar a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, nessa minha experiência, você entendeu o que eu falei? Olha, eu era muito jovem, eu tinha 17 para 18 anos, eu trabalhava durante o dia, trabalhava longe da minha casa, eu morando na região metropolitana do Rio e trabalhando no centro da cidade. Eu estudava, fazia uma escola técnica, que não era nem perto do trabalho e nem perto da minha casa. E essa era a minha dinâmica. Eu acordava todos os dias antes das 6 e ia dormir todos os dias depois da meia-noite. Aliás, meia-noite é a hora que eu estava chegando em casa. E todo dia essa dinâmica. Mas eu dizia, um dia eu vou ter um carro desse. O foco aqui não é o carro, o foco é, um dia a minha vida vai ser recompensada, o meu esforço será recompensado. Um dia a minha vida será melhor. Essa é uma fase da minha vida preparatória para uma outra fase. Hoje em dia, os jovens eles acham que vão conseguir as coisas das piores maneiras. É impressionante a quantidade de jovens hoje que estão por aí cometendo violência, assaltando, meninas que estão aí mostrando o corpo, se vendendo, tudo para conseguir alguma coisa. Porque eles querem tudo imediato. Eles não entendem que a vida é um processo a ser vivido. Quando eu trabalhava e estudava, não era fácil, mas eu tinha que curtir aquele momento também, sim, curtir as minhas lutas, curtir as minhas dificuldades, estar ali cansado no ônibus, com a cabeça no vidro ali, e entendendo que aquilo ali era preparatório para um outro momento. Eu curtia. Aquilo não era agradável, mas eu curtia no sentido de que eu estava vivendo, eu vivia os momentos difíceis, entendendo que eram momentos difíceis, mas precursores de momentos melhores que viriam. E assim é a nossa vida. E como tudo passa,
e como aquela fase também passou. Claro que depois vieram, ao longo da nossa vida, a gente vai tendo algumas fases, algumas etapas que geralmente, ou pelo menos deveriam ser precursoras de momentos melhores, né? Então, como tudo passa, né, até os momentos difíceis, isso me faz lembrar o que Deus fala, assim, quando Israel vivia um momento muito difícil, até por culpa deles mesmos, e eles estavam agora no cativeiro da Babilônia, e o que Deus fala através de Jeremias, apesar do cativeiro ser uma consequência do descaso, do pecado, da desobediência, da arrogância deles, ainda assim, Deus, através do profeta Jeremias, está falando o seguinte, isso está lá no livro de Jeremias 29, versículo 11, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos, em algumas versões vai dizer os planos, né? Os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Apesar daquele momento dificílimo do povo da nação, né, do povo de Judá, e podemos falar, né, porque a partir dali não havia mais divisão de Judá e Israel, tudo a partir dali tornou-se Israel, né, no retorno do cativeiro. Então, apesar daquele momento difícil de Israel na Babilônia, cativos na Babilônia, Deus está falando, eu sei o que eu tenho planejado para vocês, os planos, as intenções que eu tenho para vocês. Não é de dar o mal, não é de fazer o mal. O mal que vocês estão vivendo é só uma consequência do que vocês fizeram. Às vezes, os momentos difíceis da nossa vida são apenas consequências do que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ah, consequência como assim? Castigo de Deus? Não necessariamente. É uma consequência, ora. O que são consequências? São resultados do que nós fazemos. Mas, independentemente do que você tenha feito, Deus está falando, eu sei que eu tenho, os meus planos são bons. Então, olha só, presta atenção, querido, minha querida. Deus tem planos bons para a tua vida. Deus não tem plano ruim para você. Às vezes você, né, todos nós vivemos, eu também já vivi, né, situações que foram consequências de escolhas erradas minhas. Então, assim, todos nós tomamos decisões ou nos comportamos de determinada maneira que acarreta consequências ruins para nós. Mas apesar disso, Deus está falando, os meus planos são bons, não são ruins. Eu não sei o que você está vivendo agora. A única coisa que eu posso te afirmar com toda certeza é, os planos de Deus para você são planos bons, de coisas boas. Então nós precisamos adequar a nossa vida e alinhar o nosso comportamento ao que Deus espera de nós, para que os planos dele, que são planos bons, se cumpram na nossa vida. Saber que Deus planeja coisas boas para nós já é ótimo. Então vamos procurar nos adequar, vamos procurar mudar, crescer como pessoas, vamos procurar melhorar como pessoas, aprender com as nossas experiências, para que se cumpram em nós os planos de Deus, porque Deus quer nos dar o fim que nós esperamos. Se você espera coisas boas para você, então coloque a tua vida na mão de Deus e faça as coisas que têm que ser feitas para que haja mudanças na tua vida, tá? Tudo passa, até os momentos difíceis da tua vida, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não deixou o gostei ainda, o like para esse vídeo, nos ajude. Deixando o like, você faz o algoritmo do YouTube disponibilizar esse vídeo para outras pessoas, tá? É importante, não é vaidade não, é importante você deixar aí o like para nos ajudar, tá bom? Se você não for inscrito ainda no nosso canal Academia da Vida, clique aí em inscrever-se. Pronto, já está inscrito, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.